Então, e depois a gente disponibiliza para quem não conseguiu entrar. Tá O de bom. hoje, tá certo? Uhum. Já vou colocar aqui no grupo, aqui no chat, e vou colocar no WhatsApp também, vocês veem que fica mais fácil de Uhum. acessar o formulário, tá, pessoal? Aí a gente vai disponibilizar ali no chat o questionário, o formulário, e aí a gente vai dar um tempinho para vocês responderem esse formulário, já está disponível, e logo em seguida o doutor José Mauro já inicia a fala dele. Então, podem começar a responder e enviar o formulário que eu vou marcar aqui 10 minutos, ok? Márcia, onde que está esse questionário? Eu não achei. Você mandou no grupo do curso? Tá no link aqui do chat, da chamada. Vê se você consegue entrar. A Eliana Basso e a Ariane levantaram a mão para falar ou só foi sem querer mesmo? Eu também não encontrei o link. Tá Márcia, aqui no eu também chat, não entrei. tá no chat aqui do nosso curso, não no WhatsApp. Tá no Tá chat. aqui no chat do Eu curso. acabei de disponibilizar no WhatsApp também, caso vocês Ah, tenham tá. dificuldade de Uhum. encontrar. Faça seu primeiro pedido do iFood por 99 centavos nessa lista.
Oi, Igor, onde que tá essa pasta? Tá lá naquela gaveta que tá todos os documentos? Acho que tem um pessoal que já está terminando, né, Márcia? A gente podia... Eles estão colocando aqui no chat, que está terminando, eu acho que talvez o doutor José Mauro. Bastante gente já terminou, né? De responder. Eu estava Estou só aguardando. Tá. Eu estava Pessoal, tentando só verificar aqui na conta se a gente conseguia aumentar o número de participantes aqui. Então, ok, não, tudo bem, eu tenho o maior Tá. prazer de estar aqui e estou inteira disposição. Mas podemos ficar até mais tarde. A Renata vai cobrar minha hora extra. A Renata vai cronometrar para a gente. O senhor já pode começar, doutor? Desconto, hein? Isso, porque o Pessoal. pessoal, bastante gente já respondeu. Aí Eu pode, então... Deixa eu mandar. Doutor Pode José começar, Mauro, doutor. pode começar. Pode começar? Pode. Bom, Márcia, Janaína, Renata, vocês que estão aí, né, e nós aqui, eu sou da maior gratidão. Um agradecimento a essa oportunidade, né, porque eu trabalho com isso há muitos anos, não vou falar quanto, mas é sempre um desafio começar um projeto, desenvolver e terminar, não terminar, mas deixar ele, terminando minha parte, ele continuar. E que isso é que eu vejo. Então, parabenizando vocês pelo trabalho, é um enorme prazer, essa honrosa oportunidade de poder fazer esse trabalho em Serrana. E Serrana é uma cidade especial, uma cidade com 45 mil habitantes, né? Perto aí de Ribeirão Preto, mas é uma cidade que foi há pouco tempo reconhecida como uma cidade escolhida para fazer aquela testagem da vacina global, vacinação global contra o Covid. E nós estamos vivendo um momento no mundo, né, muito especial, muito diferente, com muitos problemas, né, e com muitas possibilidades de saída. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui, fazendo esse trabalho, né? Eu com o doutor Pedro, poder corresponder a essa expectativa. E quando vocês, né, Janaína e Márcia, abraçaram esse desafio, esse projeto, para mim foi da mais alta satisfação contar com pessoas entusiasmadas, porque só
essa vontade de fazer é que leva esse projeto adiante, no que tange a projetos de saúde, de educação, né? Projeto de desenvolvimento social importante. E não tem como deixar de falar num país em que saúde e educação não tem a devida atenção, né? Nunca teve atenção para a saúde. Eu sou médico do Ministério da Saúde, professor da UFRJ, quer dizer, um professor de medicina de muitos anos, quer dizer, então eu vejo, acompanho esse problema e acho que um país só vai para frente, todo mundo sabe disso, com um bom nível de educação. E o que nós estamos vendo, eu, dentro dos muros da universidade, não foi isso. Então, esse trabalho é um trabalho exatamente importante, porque ele toca a questão de saúde e de educação de maneira muito próxima. E isso se extrapola para a área de segurança, para a área do bem-estar social, para a área do trabalho, para diversas áreas. Eu estava, enquanto começava, escutando a carta que a Márcia leu. Aquela carta é muito um documento de verdade. É um documento que retrata uma realidade, mas também nos provoca no sentido de dizer o que nós vamos fazer com isso. Tá? Então, a síndrome alcoólica fetal é uma situação prevalente, séria, tanto que é uma preocupação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e que é terrível no sentido de comprometer exatamente o feto e deixar como sequelas malformações, sobretudo deficiência cognitiva e comportamental. E são milhares e milhares de crianças. Como na carta está escrito, o Brasil estima-se que 5 a 6 crianças nascem com a síndrome alcoólica fetal. E isso não é um número assim tão grande se a gente olhar que na França, coisa parecida, é por aí também. Na França, 3 crianças nascem por hora, por hora. Os Estados Unidos acompanha a gente também, acompanha a gente porque o padrão de consumo de bebida é muito alto. Então, nós estamos realmente diante de um tremendo desafio. Mas o mais incrível, vocês vão conhecer, alguns já conhecem, outros não, a SAF, o mais incrível é que essa doença, uma doença congênita, que decorre do consumo de álcool durante a gravidez, não precisa ser uma mãe alcoólatra, quer dizer, quanto mais reconhecidamente abusadora de bebida alcoólica, né? Mas pode ser o uso do álcool de forma abusiva em determinados momentos, pode ser uma festa, um batizado, um casamento, ou uma saída, uma balada, um happy hour até, mas o que quer dizer? Que o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez representa um risco efetivo de provocar alterações, provocar doenças no feto, e ele se desenvolve até o nascimento, aos 9 meses ou 38 semanas, nascendo com sequelas. Sequelas essas graves, nós vamos ver daqui a pouco, essas sequelas são orgânicas, pode ser no coração, no rim, essas sequelas deixam uma criança hipodesenvolvida, baixo peso, baixa estatura, às vezes microcefalia, e o que é mais permanente e não menos sério é que essas sequelas estão também instaladas no processo do acometimento do cérebro. O cérebro dessas crianças ele é hipotrofiado, quer dizer, para não dizer atrofiado, ele não se desenvolve na medida correta, e aí vamos ter pessoas que vão atravessar logo o seu nascimento, seu pós-natal, os primeiros anos que frequenta a creche, os anos escolares e os anos depois do secundário, e chega na vida adulta com atrasos cognitivos severos, quer dizer, deficiência cognitiva, deficiência emocional, com dificuldades enormes de se adaptar, com dificuldades enormes de sobreviver, né, de ter uma vida autônoma, e
privado da sua dignidade de buscar o desenvolvimento, conseguir estudar, conseguir um emprego, sobreviver. Quer dizer, tudo isso eu faço bem essa ênfase, tudo isso pode ser evitado. Isso é que é o mais curioso e é o mais brutal, porque se eu não posso evitar uma doença de Down, um síndrome de Down, um mongolismo, eu não posso evitar um TDAH, porque a gente não sabe as bases genéticas ainda, não pode-se evitar um autismo, porque não conhecemos as causas, a síndrome alcoólica fetal, ela pode ser totalmente evitável. É isso que nós estamos buscando, é um sonho ambicioso, obviamente, que é um sonho, mas é um desejo, é um objetivo real. É ambicioso, sim, mas ambicioso por exemplo, nesse projeto que nós estamos fazendo agora, começando a desenvolver em Serrana, como a Márcia falou, nós podemos nos dar um tempo de chegar a uma meta de SAF zero, desde que a gente consiga, e não é impossível, pode ser um pouquinho difícil, mas não é caro isso, é um investimento pequeno, se nós conseguirmos que todas as mulheres grávidas não consumam bebida alcoólica. E isso é feito, como nessa carta que foi lida pela Márcia mostrou, informação, educação, conscientização. Então, esses 3 pilares são fundamentais. É fundamental em muita coisa, em saúde, em educação, mas nesse caso da SAF é um exemplo disso. Quer dizer, uma doença terrível, uma doença grave. Eu estava também folheando hoje à tarde o meu livro, o livro que nós temos aí sobre a SAF, e lá tem um capítulo que é dedicado à Força Tarefa Nacional nos Estados Unidos. Quer dizer, os americanos desenvolveram essa força-tarefa em 2002, 2001 para 2002, chamando os experts, os especialistas, médicos, professores, educadores, pesquisadores, das mais diversas universidades americanas e de mais diversos setores americanos, né? E lá constituir essa força-tarefa nacional, quer dizer, a partir daí se constituiu, portanto, uma política nacional. O que nós estamos vendo aqui é uma tentativa em pequeno modo. O pequeno modo é fazer uma política municipal, que é perfeitamente viável fazer uma política municipal. Aí depois essa política nacional municipal pode ser em outros municípios. Sempre é importante esse viés de política municipalista, porque empodera o município a resolver um problema que está no seu nível de competência, que é a atenção primária em saúde, que é a educação básica. Bem, então, essa é uma palavra que eu digo, né, minhas palavras, são carregadas de um sentimento muito bom de poder estar trabalhando com vocês, trabalhar no município de Serrana, junto com a prefeitura, e agradecer também, mais uma vez, essas 2 guerreiras, Márcia e Janaína, e agora com a Renata, que estão se esforçando mais, estão conseguindo fazer esse movimento. E eu acho que esse movimento feito vai atrair mais gente, porque isso é uma causa que interessa a todos, a todos. Isso eu não tenho dúvida. E aí podem contar com nossa bagagem, com a nossa experiência, com tudo que nós já fizemos, e também com a ajuda de colegas da França, como nós já falamos. Os colegas lá também estão desenvolvendo esse trabalho, como nos Estados Unidos, no Canadá. A SAF é tratada como um problema de saúde pública. Então, a SAF é vista como uma questão de saúde pública. Não é uma questão meramente de medicina. Não é? Então, eu vou compartilhar aqui outro slide, vou fazer a minha fala. Aí depois a Márcia vê aí, se tiver mais depois, a gente pode fazer algum espaço de perguntas, sendo que nesse projeto eu vou mostrar para vocês por onde nós vamos caminhar.
até chegar ao fim. No último dia vai ser um trabalho de um tipo brainstorm. A gente vai falar tudo que devia e que de esclarecimento de informações que por acaso não forem ditas ou que nos escaparem. Ah, mas vamos ver. Vamos ver aqui. Eu vou passar agora, então, os slides. Ah, vamos ver, então. Tela cheia. Bem, Serrana já está no mapa, né, pela Covid, e se Deus quiser, ela entra também no mapa como pelo trabalho pioneiro, um município pioneiro, que através de uma lei, né, municipal, que vai ser ainda instituída, mas principalmente pelo movimento de pessoas que têm uma visão de colaboração, de contribuição com a sua cidade, com o seu município, lá, e aí, então, eu estou engajado nisso, estou sincera e muito satisfatoriamente engajado nisso. Tá? Então, Serrana é um município, né, 45 mil pessoas, tá? E eu estarei aí, teria o maior prazer, porque no nosso projeto, né, os passos das etapas, a última etapa vai ser no dia 28 de setembro, quando a gente estará aí fazendo um evento e discutindo depois, né, porque o processo continua. Mas aí nós teríamos o maior prazer, a maior satisfação de estar aí. Né? O Programa de Atenção e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, que a gente chama de SAF Brasil Serrana, porque SAF Brasil, naturalmente, a gente vive num país continental. Se fosse antes da pandemia, seria apenas SAF Serrana. Mas hoje, quando nós estamos falando aqui em Serrana, nós estamos falando daqui a pouco para o Brasil todo. Hoje a mídia, né, os meios de comunicação, a rede social, logo extrapola tudo que a gente está fazendo. Isso é bom. No aspecto de prevenção, no aspecto de atenção em saúde e educação, isso é bom, porque isso dá logo uma dimensão maior. Quer dizer, coisas boas também têm que ser divulgadas, não só usar a mídia para questões, às vezes, complicadas, como são as tais das fake news. Né? Isso aqui é uma verdadeira news. Né? É coisa que vai ajudar muita gente, a milhões de pessoas. Né? Então, essa é a carta, né? Essa carta feita em 2020, né? Mas ela é uma carta para chamar a atenção. Né? Como nós sabemos, a informação é importante, mas não basta a informação, tem que ter a conscientização, a conscientização, e isso é importante. E depois ações, atitude. Então, a atenção e a prevenção, elas requerem atitudes e ações, estratégias para fazer isso. E isso não é difícil, e nem é caro. Isso, se a gente colocar isso no papel, vai ver que vale muito a pena essa relação custo-benefício. Ó. E como eu falei, que nós estamos tentando ver o nosso sonho, o nosso meta, né, é chegar dentro de 5 a 10 anos, nós vamos estar fazendo esse trabalho não se faz de uma hora para outra, mas dentro de um período, fazer o levantamento de quantos casos de SAF tem em Serrana, e é fácil, não é nada difícil saber. A gente vai fazer isso aí, esse é um dos subprojetos. Depois de que tiver um número, sem dúvida, nós vamos poder medir, a partir de agora, a partir da instituição do projeto, que o prefeito, o excelentíssimo prefeito, aprovou, deu a carta branca, então nós vamos devolver isso com esse benefício, de que a meta é reduzir ao máximo, com tendência a zero, de casos de SAF nascido em Serrana a partir de algum tempo, de alguns anos, quando tiver instalado isso. Não é? Bem, esse aqui é um documento que fala que nós, apesar de nós estarmos tratando de SAF há mais de 30 anos, trato porque eu sou neurologista, trabalho no Ministério da Saúde e no Hospital Universitário, né, da UFRJ. E a SAF passou para a gente
como uma situação um pouco quase que subestimada, por quanto que, na verdade, no meio médico, ela é realmente subestimada, pouco conhecida. Eu devia ter lá uns 10, 15 anos de formado, mais ou menos 15 anos, e eu estava no Hospital Universitário, Instituto de Neurologia, aqui no Rio, e aí me deparei com os casos de diagnóstico difícil. O diagnóstico neurológico, às vezes é complicado, né? Em criança mais ainda. Na época estava se vivendo a chamada erros inatos do metabolismo, que respondia para algumas doenças, né? Mas era uma parte. Mas tinha outras que não se encaixavam nisso, e a nossa vontade de diagnosticar e saber procurar investigar isso, nos levou, então, a reconhecer, tá, a uma situação bastante inusitada naquela época, meados dos anos 80, a identificar pacientes que tinham severas alterações no desenvolvimento neurológico, com dificuldade para andar, dificuldade para falar, dificuldade para raciocinar, né, defeitos cognitivos e distúrbios de conduta. Quer dizer, essa série de problemas, elas começaram, então, a ser relacionadas a crianças que foram expostas ao álcool na gravidez. Quer dizer, exposição ao álcool na gravidez nada mais é, nada menos é, do que a síndrome alcoólica fetal. A mãe bebe pela boca e o álcool rapidamente difunde-se pela mucosa da boca e tubo digestivo, ganha corrente sanguínea. Então, facilmente a gente identifica o álcool na corrente sanguínea da mãe, e o que quer dizer? Que esse álcool, como não tem barreira, e ele atravessa totalmente as barreiras biológicas, ele pode chegar numa mulher grávida, chega na placenta e, através do cordão umbilical, alcança o feto. Então, aí vocês entendem que, enquanto a mãe bebe pela boca, o feto bebe o álcool, toma o álcool pelo cordão umbilical, quer dizer, um conjunto de veia e artéria. E toda a alimentação do feto passa por ali. Um feto dentro da barriga não vai beber, ele não respira, então é só o cordão umbilical. Então, vocês imaginam que a concentração de álcool no sangue da mãe é uma, para uma mulher adulta, pesando 60, 70 quilos, para um feto, a mesma concentração de álcool no sangue, que a gente chama de alcoolemia, está atingindo o feto de meio quilo, de 800 gramas, 1 quilo, pouco, quer dizer, um indivíduo bem menor em relação à quantidade de álcool que vai receber. Ou pensando nisso também, nós vamos ver depois, agora eu estou só colocando essas coisas num adiantamento, nós vamos ver também toda uma patogenia, quer dizer, um mecanismo de ação. Tá? Então, aqui nós vamos ver, né, que o álcool, através da corrente sanguínea, através do sangue da mãe, atinge o feto, né? Chega no nascituro, no feto, e ali vai provocar umas alterações bastante sérias, porque o álcool é uma substância tóxica e essa toxicidade ela é metabólica, ela atinge todas as células. Ela não atinge só o cérebro, atinge todas as células. Então, agora, algumas células são mais sensíveis, outras menos sensíveis, e depende também da idade gestacional, isso a gente vai ver depois. Próximo. Portanto, nós vamos ver, tá? Assim, tá? Que aqui nós vimos a carta e vimos esse documento, mas nós vamos ver também que a síndrome alcoólica fetal, ela é uma condição que não é só uma condição situacional, ela é um problema no mundo inteiro. Obviamente, nos países que consomem mais álcool, é uma situação de maior risco. O Brasil é um país que consome muito álcool. Tá? O Brasil é um país que bebe muito. Está entre os 5 países que mais consomem álcool no mundo. Tá?
Assim, vamos ver que pessoas saudáveis, né? Isso é importante. Pessoas saudáveis, pessoas. Está aqui passando. Márcia, o slide está aí ok passando? Alô? Tá sim, tá. Então Tá passando. tá indo. Deixa esse aqui assim cheio. Tá na... Tá? Agora saiu. Bota aí. É que eu estou acredito com. Tá aparecendo? Agora tá na lei. Em tela cheia? Em tela cheia. Não, Então, passou agora? não, ele tá parado. Tá parado? Tá. Você quer passar? Tá no slide 4. Tá no slide 4. Espera aí, agora? Agora fechou. Nós estamos aqui com a questão aqui, corrigindo aqui. Bota aí. Estava indo. Mas aí, está aparecendo? Tá aparecendo ele procurando, né? Não, saiu. Chama lá o Vladimir. Vou ver aqui. Apareceu? Ele está entrando por trás. Não, ainda não. Aqui. É que eu estou tentando aqui ver aqui. Isso, agora apareceu, slide 5. O slide 5, ok. Isso. Ok. Vê se o. Apareceu o slide 5? Sim. Ele não explode. Vamos ver se ele vai. Oi? Apareceu o 6? Sim, apareceu. Então tá. Então Agora você está no 5. Não, é só para mostrar que numa situação muito peculiar, muito banal, quer dizer, mulheres jovens, grávidas, né? O que mais tem, né? E o slide estava meio parando, mas agora está passando. Vamos ver se. Aqui? Isso. Onde? Aqui? Isso. Pode ser. Aqui. Passou? Márcia? Está no 5 ainda, pode passar para o 6. Passou? Não. Não, está no 5 ainda, que é esse daqui. Então, Magic. Magic. Isso. Eu estou vendo aqui, Márcia. Doutor José Mauro, se vocês quiserem, podem me enviar que eu faço a apresentação de slides. Eu acho que facilita. Pode ser. Pode ser, eu estou vendo aqui, porque é toda uma tecnologia. O pessoal da NASA está aqui. Vamos tentar. Pode me enviar pelo WhatsApp mesmo que está aberto aqui, eu passo para vocês. Então, onde é que está aqui, doutor? Esse aqui, né? Vou passar então. Tá? Tá certo, estou esperando. Cadê o WhatsApp dela? Tá aqui o WhatsApp. Janaína ou Márcia? Janaína. Renata, né? Envia para Renata. Para Renata, doutor. Para Renata, peraí. Elas estão aqui? Tá, Renata está aqui. Tá, Janaína Serrano. Janaína, Renata. Renata está aqui, ó. Renata está onde? O WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Digita aqui, ó, Renata. Mandei uma mensagem para o senhor ver. Show.
Mandou mensagem, tá aqui no topo. É. É ela aqui? É. Essa aqui é? Não, não é essa aqui não. Renata. A Renata manda? Ó, envia para mim, para Janaína, que eu envio para ela. Tá, Você já está mas me eu tô vendo Mandei aí, um né? aqui, O mandei uma WhatsApp dela. florzinha. O WhatsApp Mandei uma dela florzinha. tem uma florzinha 99408. Isso, tem uma florzinha rosa. Então, já estou aqui localizado. Já estou. Documento. Aí bota curso, SAP Serrana e o dia 1/8. E onde é que tá? Curso. Não, é SAP Serrana. Espera aqui. Vê Tá na área no de SAP, trabalho. no SAP. Está na área de trabalho. SAP aí trabalha. Não, não, não. Não. Vê SAP aqui. Não sabe. SAP Ribeirão. Não, Serrana aí. É esse aqui? Serrana 2, é. Tá indo, hein? Já foi. Chegou, tô baixando aqui. Ótimo. Aí a gente chega no slide 5. Tá certo. Enquanto faz o download aqui, deixa eu só explicar rapidinho para o pessoal. O questionário que vocês responderam, gente, vai ser muito importante para nós, tá? No final do curso, vocês vão responder o mesmo questionário, que é para a gente e para vocês também terem noção dessa construção de conhecimento, tá? Então, muito obrigada para quem respondeu. Acho que quase todo mundo respondeu. Eu não sei por que travou desse jeito. E esses dados que a Renata está falando, depois nós vamos disponibilizar, né, para todo mundo, para a gente ter um parâmetro da quantidade, né, de crianças SAPs aí que a gente pode ter no município de Serrana, tá bom? Aí conseguiu aí, Renata? Consegui, só um minutinho. Pode. Qual slide o senhor quer mesmo? 6? Não, 5. Vai passando. 1, 2, 3, 4, 5. Só um minutinho. Que de lá é mais fácil passar. Vocês estão vendo? Estamos vendo todos os slides. Isso. Então, vê. Ih, cara. Aqui houve um problema, Renata. Oi. O programa tem uma outra versão que eu vou te mandar agora. Tá? Não é esse, não. Esse pode excluir. Tá. Eu cliquei errado. Pedro, Tá bom. vamos ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Volta aqui. 1/8. Vê isso aí. Apresenta ele aqui para a gente ver. Dá um. É esse aqui, é esse. O 5 é esse aí. Renata, Oi? vou estar te mandando agora a versão que eu estava apresentando, que aquela foi uma bom. versão anterior. Deixa só eu abrir. Tá bom, tô aguardando. Tá bom. Por que mandou esse e o outro? Estranho. É que ele foi bem, né? Deixa eu só. Foi o segundo. Renata, foi agora a versão que a gente estava falando. Tá certo, tô baixando aqui. Agora ela vai passar de lá. Como ela vai?
vai exibir a tela, você não precisa mais compartilhar. Não precisa mais compartilhar. Faz confusão. Tá. E eu passo aqui, não? Não, ela Ela que passa lá. você só vai solicitando e ela vai passando. Eu fazia isso muitas vezes. Mas... A gente vai vir. Vamos marcar um dia pra gente vir aqui, Tá. pra gente poder melhorar essa dinâmica. Essa dinâmica eu não sei, o Pedro estava aqui, viu? Não conseguiu. Não, Márcia. Tá conseguindo, Renato? Só um minutinho. Tá. Tá baixando. Não, mas é que tá logado no seu. Tá baixando ainda. Tá, só um minutinho, tá acabando. Se é a questão da tecnologia. E com 5G, né? Já tem 5G em São Paulo, né? Vai iniciar, acho que amanhã. Começa amanhã. Vai começar a liberar o sinal, acho que amanhã. Eu ouvi falar no tal de 5G. Porque amanhã vai ter outra aula. Então, também compartilha. Vai ser usado o mesmo slide? Mesmo slide. Não precisa, ela já está com eu tenho lá com ela, tá. Só continuar. Tá continuando. Onde parou. Vamos ver. Prometo ser mais objetivo e mais rápido. E aí, Renato? Acho que tá aparecendo para vocês agora, né? Tá ok. Então, vamos parar no Só um quinto minutinho que eu vou ajustar ele, tá? Tá. Primeiro. Tá bom. Agora o próximo slide. É esse daí. Não, volta no slide anterior, só para comentar, que eu não terminei. Bom, isso aí é apenas para mostrar que em 2010, quer dizer, isso foi há 10 anos, isso aí foi uma carta que chegou há 2 anos. Há 10 anos, nós estamos trabalhando em cima de um projeto de atenção e prevenção da SAF em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade aqui do Rio, da região serrana, e que nós fizemos lá um programa. Foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, essa lei municipal, então, abriu espaço e nós começamos a desenvolver. Infelizmente, por questões de mudanças políticas, mudanças estruturais, até hoje não avançou, só ficou nesse passo. Por isso que nós temos toda a expectativa, toda a esperança que, encerrando, a gente consiga avançar de maneira efetiva. Mostra o próximo slide. Pode passar? Aí vocês veem, então, a coisa mais banal, a gravidez, o momento em que a mulher fica grávida com o filho, não tem filho por 38 semanas, ela vai ficar nesse período assim, fantástico de vida, né? A família toda, a sociedade toda, e isso faz parte da nossa história humana, a gravidez. Nos outros animais também, a gravidez é um momento muito especial, não só biológico, como psicológico, social. Então, só que o que pode acontecer é que nesse momento lindo, né, um momento especial, né, de repente, se consumir bebida alcoólica, pode acontecer a SAF. Próximo. E aí vocês estão vendo crianças, 4 crianças, com faces alteradas, faces geralmente de microcefalia, lábio superior fino. Eu vou mostrar isso depois, mas mostrando que aquelas mães grávidas, se elas estiverem muito bem, não vão saber do que está acontecendo, consumir bebida alcoólica no período desses 9 meses, pode vir a ter crianças com síndrome alcoólica fetal. E essas 4 criancinhas aí são portadoras de SAF e têm dificuldade de desenvolvimento do sistema nervoso, dificuldade motora, dificuldade na fala, e quando chega na escola, deficiência escolar. Então, é isso que pode acontecer
é uma situação muito relativamente banal, considerando que o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes, né? É um país continental, é um país de uma cultura, eu diria, uma cultura aberta, uma cultura muito boa, mas uma cultura muito leniente. E isso é um dos aspectos que aumenta esse risco, é a banalização da bebida alcoólica. O Brasil é um dos países que mais bebe sem tomar os devidos cuidados. Naturalmente, outros países bebem também tanto quanto a gente, mas existe uma política pública séria de tentar minimizar ao máximo as sequelas. No Brasil, nós não temos isso. E não temos isso, eu vou falar durante o curso os porquês disso, né? Mas aí essas crianças, então, representam o que nós estamos falando hoje. São portadoras de SAF, e eu diria, não é a mais grave e nem é a mais leve, mas são as SAF clássicas, SAF moderada. Mostra o próximo slide. Assim, esse nosso projeto, SAF Brasil Serrana, São Paulo, ele vai, então, cursar, como nós estamos vendo aqui, nós vamos ter esse desenvolvimento, né? Aqui, eu não estou lendo direito, mas está escrito, são a nossa programação, o conteúdo programático, né? Isso depois vocês vão receber, eu vou passar isso para vocês depois, mas o que nós vamos acompanhar é isso. Mostra o próximo. Tá? Aí nós vamos ter, então, na outra aula, os aspectos epidemiológicos, vamos discutir tudo que está aqui, no sentido que está tudo programado, mais ou menos como está no livro nosso, que eu acho que é um dos poucos livros sobre SAF. Não, aliás, a Sociedade Paulista de Pediatria lançou um livro em 2016. Esse nosso livro é de 2008. Mas não muda muito. Agora, a literatura mundial está rica. A literatura americana, europeia, francesa, alemã, tem muito livro. O Brasil é que não tem muito, e isso é uma das críticas, né? Por que um país não dá atenção tanto a uma questão, sendo um país com alta produção de bebida alcoólica e com um hábito de consumo elevado de bebida alcoólica. Mas vamos ver isso. O próximo está aí, também dando essa ideia, tá bom? Então, isso tudo nós vamos ver nesse nosso curso, desses 3 dias. Mostra mais um. Aqui vocês veem, então, aí a gente vai passando por diversos aspectos e até chegar nas políticas públicas, depois chegarmos em ações e estratégias de prevenção. Tá? Mostra o próximo. Então, o Brasil é isso aí. O Brasil é o 3º maior produtor mundial de cerveja. Então, esse aqui é importante a gente ver, porque, embora nós estejamos falando de consumo de álcool na gravidez, mas a mulher grávida que bebe, ela está do lado do seu esposo, está do lado dos seus amigos, seus colegas, ou ela mesma, antes de engravidar, bebia, e depois da gravidez também volta a beber. Quer dizer, o consumo de bebida alcoólica é um hábito muito presente na nossa cultura. Tá? Mas só do que presente, ele é abusivo. Nós temos um consumo de bebida alcoólica elevado. Em países como Portugal, França, a Espanha, Itália, bebem muito, talvez lá seja mais vinho, mas bebem muito. A Inglaterra, a Alemanha, para outros países do leste europeu bebem muito. Aqui na América do Norte, Canadá, Estados Unidos bebem muito. Toda a América Latina bebe bem também. Agora, o Brasil é um país que está, talvez, entre os 5 países de maior consumo de bebida alcoólica. Como eu falei para vocês, quando fala bebida alcoólica, nós estamos falando de destilados, sim, uísque, cachaça, vodka, vinho, porque é fermentado o vinho. Mas nós estamos falando também da cerveja. A cerveja é uma bebida alcoólica. A cerveja ela é uma bebida que tem álcool etílico na sua composição, como tem todas as outras bebidas. O álcool etílico é o álcool que se bebe, é o álcool comestível, né?
Então, não é o álcool metílico nem o álcool butírico, quer dizer, o álcool ele é composto com aqueles carbono e hidroxila. O álcool etílico são 2 carbonos, 5 hidrogênio e 1 hidroxila. Se você fizer um álcool diferente, esse álcool pode ser muito tóxico e até matar, como o álcool metílico. Tá? Mas o álcool etílico é para isso, para beber, está no vinho, na cerveja, na cachaça, no uísque, na vodka, na champanhe, é o mesmo álcool. Então, eu quero com isso também, quer dizer, além do curso, né, para a gente estar falando de SAF, eu não posso falar só de SAF, se não houver uma contextualização, porque isso que é informação, isso que é mais do que informação, é formação, e a gente tem um pensamento aberto, para poder até ter ferramenta, instrumento para poder entrar nas políticas públicas. Né? Então, vocês veem aí que o Brasil é um país que produz muita cerveja, muito uísque, muita cachaça, muita vodka, e cerveja nós somos o 3º maior produtor mundial, abaixo da China e abaixo dos Estados Unidos. Nós ultrapassamos a Alemanha, que era a 3ª maior produtora de cerveja, lá por volta de 2011, 2012. Então, o Brasil hoje, com em torno de 19 bilhões de litros, que é a estimativa de produção do Brasil hoje, 19 bilhões de litros, então, um dos maiores produtores mundiais de cerveja, sem dúvida. Né? E temos empresa no Brasil, né? Tem uma empresa que é campeã. Essa empresa ela é quase que um monopólio. No mundo, podemos dizer que 25% da cerveja do mundo é dessa empresa brasileira. Daria até para dizer que tem orgulho disso, mas, de qualquer maneira, é uma competência muito grande. Mostra o próximo. O próximo slide. Aqui, então, nesse dado, eu não sei, Renata, dá para botar ele em tela cheia? Vou tentar e aí eu vou perder a tela, aí vocês vão me avisando. Não, então tá. Não, tá bom, melhorou um pouco. Ok, melhorou. Então, como nós estávamos falando, quer dizer, esse cenário de consumo abusivo de bebida alcoólica no Brasil é um dado marcante. Quer dizer, eu trabalho com essa questão, nós trabalhamos há muitos anos com essa questão do álcool, então nós temos trabalho na linha de acidente de tráfego, acidente de trânsito, e aí deu a lei seca. Trabalhamos com álcool e com violência, naturalmente isso vai caminhar para a área de homicídio, isso vai caminhar para a área de feminicídio, que hoje no Brasil é também um problema altamente importante, preocupante, né? Violência contra a criança, violência doméstica, mas isso não é novidade. Todos nós, se pararmos um pouquinho, vamos lembrar que na nossa literatura tem lá o Lima Barreto, tem lá Jorge Amado, para falar das pessoas que abusam do álcool. Temos Nelson Rodrigues. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a violência é muito relacionada com o álcool. Não que o álcool seja a causa da violência, mas o álcool está junto. Desenvolve, precipita, aumenta a violência. Quando a gente vai ver, por exemplo, a população carcerária, nós vamos ver que um número significante, aliás, podemos dizer que a mais da metade dos presos estão numa população ali carcerária, estão ali fazendo parte, por problemas relacionados ao álcool e às drogas. E o álcool é uma das drogas. É uma droga muito séria, embora seja lícita. Tá? Mas nós estamos falando, então, de um país importante, porque toda a nossa juventude vai estar sempre na ponta do precipício com relação a, porque faz parte. Eu quando estava antes de aposentar no fundão, a galera ia lá para os fundos do fundão, bebia direto, bebia muito. Mas não precisa ir para o fundão. Né? Nas grandes cidades, nos grandes conglomerações, vocês vão ver, no happy hour, vão ver sempre jovens. E hoje é essa questão que eu já chamei a atenção. As mulheres estão bebendo tanto quanto os homens. Quer dizer, quando tem um levantamento feito pela USP, São Paulo, em 2006, 2007, com o professor Carlini, depois teve outra feita em 2012,
Quer dizer, quando a gente faz esse levantamento, e aqui tem a Fiocruz em 2016, por exemplo, quando a gente vê esse levantamento, a gente vai ver que nos últimos 20 anos houve um aumento de bebida alcoólica, houve um aumento muito grande nos últimos 20 anos, de 2000 até agora 2020. A cerveja aumentou em torno de 2 bilhões de litros no ano 2000, 2 bilhões de litros, hoje para quase 20 bilhões de litros. Quer dizer, aumentou demais, aumentou quase 1000%. E quer dizer, então, um aumento fantástico desse em 20 anos não foi o aumento da população, não foi o aumento dos consumidores de cerveja. Esse aumento foi o consumo de jovens e mulheres. Então, você imagina o impacto. Esse aumento se deve mais ao aumento do consumo de bebida alcoólica por jovens e mulheres. E aí, só pode ser a cerveja, porque o vinho não aumentou dessa forma, a cachaça não aumentou dessa forma. O que aumentou é cerveja. Então, se vocês forem num anuário, num relatório de produção de bebida alcoólica, vocês vão constatar exatamente isso. A cerveja sai em 20 anos de 2 bilhões de litros para quase 20 bilhões de litros. E essa cerveja, no Brasil, nós não temos o hábito de exportar. Se fosse na Inglaterra, exportava vinho. Se fosse na França, é exportado vinho. Na Inglaterra seria uísque, eu me enganei. Mas Portugal produz muito vinho, apesar de ser um país do tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos, produz mais de 1 bilhão de litros de vinho. Lógico que eles não consomem, uma população de 10 milhões não vai consumir 1 bilhão. Consome muito, bebe muito, mas exporta muito. O Brasil não exporta cerveja em escala. O Brasil não joga essa cerveja fora. Portanto, essa cerveja, que aumentou de 2 bilhões para 20 bilhões de litros, ela foi consumida. E quem consumiu? Não foram os alcoólatras. Quem consumiu foram principalmente jovens e mulheres. Aí o nosso problema. Como está aqui embaixo, você vê, de 12 a 17 anos, nessa pesquisa, 30%. De 18 a 24 anos, 25%. Quer dizer, o aumento anual foi principalmente de jovens e mulheres. Tá? Com isso, vocês vão vendo que coloquei aqui a produção anual dessas bebidas. Cerveja, quase 20 bilhões, isso foi de 2 anos atrás, mas nós estamos por aí, o vinho, 800 milhões, talvez chegue a 1 milhão, né? 800 mil, aí não é 800 milhões, foi um erro, é 800 mil litros. O vinho não chega a 1 milhão. A cachaça, aliás, milhões, não chega a 1 bilhão. A cachaça chega a 1,4 bilhão de litros. Aí é outro dado, também espantoso, porque isso é importante, porque nós estamos tratando de álcool. Obviamente, álcool consumido por mulher grávida. Nós estamos tratando da síndrome alcoólica fetal. Mas é importante saber que nós somos o maior produtor mundial de bebida destilada. Quer dizer, isso porque nossa bebida destilada não é só feita nas fábricas engarrafadas. Muitos milhões de litros são feitos de maneira clandestina ou de maneira artesanal. E o que eu quero, então, colocar e afirmar bem é que nós vivemos num território, vivemos numa cultura, uma sociedade que bebe muito. Portanto, a síndrome alcoólica fetal da qual nós estamos tratando, ela não é, na verdade, espantosa. O que é espantoso é nós não darmos a devida atenção, é nós não conhecermos como deveria conhecer, é que a gente nós não façamos campanha de prevenção, que basta a mulher não beber para não ter SAF. E uma coisa tão simples e banal não merece atenção do Estado, do governo, no nível União, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Por isso, essa oportunidade que está sendo nos dado, tá, de uma maneira brilhante, a prefeitura abre esse espaço para ser um município abraçando essa ideia, quer dizer, tendo uma política pública de atenção e prevenção para a SAF. Isso é fantástico. Isso acontece em outros países, né? Não é nenhuma novidade, nem nada demais. Mas só a vontade política de fazer e o reconhecimento e a consciência motivada por pessoas da comunidade geral, né, podem favorecer um momento desse. Portanto, vocês veem aí
como é importante nós termos noção desse mundo, noção desse contexto de bebida alcoólica. Não é pouca coisa. E aí, isso tem tido aos poucos, né? Eu trabalho com essa questão do Dia Mundial, que vai ser agora em setembro, 9/9, há muitos anos. Então, todos os anos, a gente fazia antes no modo presencial, né? O modo presencial é um modo, né, que tinha dificuldade, tinha que chegar ao lugar, geralmente era um centro de convenções, ou ia para um hotel, ou ia para uma universidade, a gente fazia, viajava, e eu não sentia grandes movimentos, porque essa doença não é muito reconhecida. Mas hoje, diante da internet, diante da tecnologia avançada, é fantástico. Hoje nós estamos fazendo aqui o que o pessoal está fazendo em Manaus, Rio Branco, Londrina, Santa Catarina, Espírito Santo, Salvador, Piauí, Teresina, onde nós tivemos há uns anos atrás para fazer esse programa da SAF. Quer dizer, então a SAF agora, e nessa pandemia, eu tive essa oportunidade, essa experiência, atendemos muito caso, porque criamos o ambulatório virtual da SAF, que também será desenvolvido em Serrana, um ambulatório. Tá? E está dentro do nosso projeto. Então, isso vai ser uma coisa muito boa. O que é importante ficar, o que é importante ficar, então, é que nós somos um país que é um grande produtor de bebida alcoólica e somos um país grandemente consumidor. Não se trata, vejam bem, fica bem sublinhado, de demonização da bebida alcoólica. Nós não fazemos apologia, porque não precisa, mas demonizar é importante que se diga que não é uma demonização, não é uma coisa absoluta, radical, álcool zero. Mas nós estamos falando de gravidez. Aí sim, durante a gravidez, durante o período, né, da gravidez, a gestante não deve ingerir álcool. E aí vão perguntar, mas um pouquinho aqui, um pouquinho. Não, não pode. Não é que não pode, é proibido. Ela tem que ter consciência da responsabilidade dela. A Organização Mundial de Saúde fez uma reunião, organizou um congresso na França, em Paris, em 2005. Nós estivemos lá, esse congresso foi só para um dia, ter ligado a um outro congresso da Sociedade Francesa de Alcoologia, mas teve esse anexo, só para tratar de uma pergunta, para responder uma pergunta. A pergunta era: qual a quantidade mínima de álcool que uma grávida pode consumir? A resposta, que a gente chama de consenso, foi nada. Não deve consumir bebida alcoólica. Não quer dizer que alguém tenha bebido, não tenha acontecido nada, mas é uma questão como é a vacina. A vacina é um bom exemplo disso. Então, a grávida não beber é igual a se vacinar, qualquer um. Quando a gente toma vacina, não sabe se ia ficar doente ou não. Toma vacina aquele que ia pegar a gripe e aquele que não ia pegar. Toma vacina aquele que poderia pegar o Covid e não pegou. Quer dizer, tem muita gente que não tomou vacina e não pegou. Mas por que tem que vacinar todo mundo? Exatamente como estratégia de prevenção primária. É um modo de proteger todos. E no álcool, a grávida não deve ingerir bebida alcoólica. Se beber, não engravide, a gente fala, e se engravidar, não beba. Ok? Então, é essa importância da gente estar falando de SAF, mas está falando de um país, de um cenário em que a bebida alcoólica é banalizada, sobretudo a cerveja. Mostra o próximo. Vamos ver o próximo? Sim, é também importante saber, só para dar mais informação, porque quando se fala de SAF, o consumo de bebida alcoólica por mulher grávida, nós não estamos falando de mulheres alcoólatras, entendeu? E eu tenho pacientes que faz parte do AA, foram alcoólatras, estão em tratamento, estão em abstinência, muito bem, mas no período da ativa, com alcoolismo pleno, tiveram filhos com SAF. E aí foram lá na clínica se tratar comigo lá, na decisão, ou foram lá no hospital, quando nós tínhamos um ambulatório no hospital. E então não é só... E aí vocês veem por esse
gráfico aqui, por essa figura, que quando nós falamos de alcoolismo crônico, nós estamos falando em torno de 10%, quer dizer, de dependência do álcool, 10%. Mas aqui um pouco menos ali, mas é 10%. Na verdade, num levantamento recente, feito pelo pessoal da USP, São Paulo, chegou a 12,3%. Está por aí, está mantendo isso aí nos últimos anos. Mas nós diríamos que esses 12%, se refere a uma população de 12 a 65 anos. Quer dizer, considerando uma população de 12 a 65 anos, a gente do 215 vai baixar para 180, 190 milhões. Então, 12% de 180, nós podemos dizer que o Brasil tem estimativamente 20 milhões de alcoólatras, 20 milhões de pessoas dependentes do álcool. Isso usando esses números. Mas quando a gente está falando de SAF, eu não estou falando de dependência, eu estou falando de abuso, de uso e abuso. Quer dizer, o abuso é o uso mais frequente sem ser dependente. Quer dizer, a pessoa não bebe todo dia, a pessoa não tem síndrome de abstinência, a pessoa não tem aquelas condições mais imediatas que leva à caracterização do alcoólatra crônico. É uma pessoa comum, por exemplo, fazer happy hour todo fim de semana pode ser um abuso, ir para um churrasco, como se diz, enfiar o pé na jaca, pode ser um abuso, ir para o futebol, e isso repetidas vezes durante o ano, isso provoca doença. Nós temos trabalho com a questão do álcool no ambiente corporativo. Então, eu já tive pacientes que não eram dependentes de álcool, dependente químico, mas pelo abuso tinha miocardiopatia alcoólica, outro tinha problemas cognitivos e de memória, porque durante anos fez o abuso. Anos. Também isso não é de uma coisa para outra, não é abusar 1 ou 2 dias. Só que, na mulher grávida, nós vamos ter ela no abuso, mas muito mais no uso. Quer dizer, então nós estamos aí diante de uma massa da população muito grande. Considerando que as mulheres são metade, praticamente um pouco mais, metade da população brasileira, 100 milhões, nós poderíamos dizer que mais da metade, bem mais da metade, 60%, 70% dessas mulheres jovens que engravidam e usam álcool estão sujeitas a ter crianças portadoras de SAF. Então, nós estamos falando que antigamente a mulher quase não bebia, hoje a mulher bebe mais. Não, nada contra, bebe porque ela está na evolução do poder feminino, a liberdade, tudo bem, mas ela tem que saber. Nisso que ela tem que saber o quê? Ela tem que saber informações de prevenção primária, tem que saber. Agora, quem passa essas informações? Não é o barman da esquina, não é o dono da empresa, da padaria. Quem passa a informação, a obrigação de passar, o dever de passar a informação somos nós. Somos autoridades, somos profissionais, médicos, psicólogos, professores hoje, juízes, pessoas assim, de nível, que tem alguma participação social mais importante. Então, essa informação ela tem que estar disponibilizada, encaminhada, por isso aquela carta, uma maneira de informar, mas, sem dúvida, isso também faz parte do nosso projeto, como nós vamos ver nos próximos dias. E assim, então, vocês estão vendo que essa faixa de uso, que pega 60% da população, quando tem mulher grávida nessa faixa aí, ela tem que saber que, às vezes, apenas o uso representa risco. E um risco que não vale a pena correr. O risco de ter um filho deficiente é terrível. Então, prestem atenção, que aqui nós estamos falando não de dependente, falando sim de abuso e também do uso de risco. Aliás, tem 2 situações que o uso de risco tem que ser bem destacado. Dirigir. Beber qualquer quantidade de bebida alcoólica e dirigir é risco. Não é certeza de acidente, mas é risco. Grávida, beber e ter o risco de ter uma criança com SAF é um enorme risco, porque o álcool vai lá no feto. Depende se chegar no momento errado, momento lá de distração da organogênese, pode dar uma lesão.
como nós tivemos criança, por exemplo, um quadro que uma juíza me encaminhou, a criança tinha imperfuração anal, quer dizer, a parte terminal do cólon, do reto, não se desenvolveu a ponto de atingir a parte superficial da derme e formar o ânus. Olha que absurdo. Isso é defeito da organogênese. Fora os defeitos de coração, de rim e do cérebro. Tá? Então, não deve. A recomendação é essa. Se engravidar, não beba. Viu? Mostra o próximo slide. Aqui, um detalhe eu achei importante colocar, porque também serve para esse universo de discussão que nós estamos fazendo, com o consumo de bebida alcoólica por mulheres jovens e grávidas. Né? Então, havia uma questão de uma crença de que, às vezes, as mães ou as sogras, os avós, e às vezes até médicos, recomendavam um pouquinho de cerveja preta, não faz mal, olha, melhora a amamentação, sobretudo no último trimestre. Ok, isso é opinião. Mas o que eu quero dizer aqui é que nesse quadro vocês vão ver que não existe bebida leve. A cerveja, quer seja o chopp, a cerveja preta, qualquer que for, a cerveja não é uma bebida leve. Isso é um engodo. Mais do que um engodo, isso é já uma enganação. Enganação, isso tem história lá em Brasília, no final dos anos 90. Isso não saiu à toa. Por que cerveja foi reconhecida como bebida não alcoólica? Porque a Lei 9294, de 1996, essa lei todo mundo conhece, sabe? Essa lei saía exatamente dizendo que é proibida a propaganda, né, divulgação e propaganda de cigarro, de bebidas alcoólicas fora do horário, dentro do horário comercial. Quer dizer, no horário comercial, né, a partir de 7 horas, 6 horas, até às 20, 21 horas, quer dizer, o horário comercial não poderia haver propaganda de cigarro, como não há. Não poderia haver propaganda de bebida alcoólica. Não tem propaganda de vinho, não tem propaganda de uísque ou vodka, mas tem propaganda de cerveja. Cerveja com propaganda de manhã, de tarde, de noite. Na hora da Xuxa, na hora do Vale a Pena Ver de Novo e no início da novela das 7. Tem cerveja o dia todo fazendo propaganda quando devia ser proibido. E isso devia ser proibido, não é. Não é proibido. Não é proibido porque a lei proíbe, a 9294 de 1996, ela é explícita, proibiu a propaganda de cigarro, uísque, vinho, antes das 10. Bem, então isso é uma questão séria, porque a cerveja é uma bebida alcoólica que não é fraca. E essa tabela mostra exatamente isso. Isso aí vai ficar também como um dos nossos projetos, criar essa tabela para divulgar, para dizer que a cerveja, aqui vocês estão vendo, tem um teor alcoólico de 5%. O vinho, teor alcoólico de 10%, 12%. A cachaça, como aqui poderia botar o uísque e vodka, tem um teor alcoólico de 40%. Quando a gente olha a dose padrão é quando você pede uma cerveja, lá vem um copo, uma tulipa. Quando você pede um vinho, vem uma taça, você vai beber aquela taça padrão. E quando pede um uísque ou uma caipirinha, vem uma dose também padrão. Então, a dose padrão significa que a cerveja é em torno de 300 ou 350, se for uma latinha, o vinho 150 ml e a cachaça 40 ml. Ou o uísque, ou a vodka 40 ml, aquele medidorzinho, ou vocês veem, às vezes, na garrafa de uísque, aquela fita métrica do lado, para medir cada dose. Né? Então, basta uma regra de 3. Né? 5% de 300, 10% de 150, 40% de 40. Essa medida simples, banal, do ginásio, antes do ginásio, essa regra de 3 vai dar um resultado que é o resultado flagrante que está aí. Qualquer que seja a bebida, se tomar um copo de cerveja, uma tulipa, tomar uma taça de vinho, tomar uma dose de uísque, né, ou de cachaça, nós estaremos ingerindo a mesma quantidade de álcool puro, ou seja, em torno de 15, 16, 17 ml.
álcool puro. O álcool puro é o álcool etílico que nos conteúdos dessas bebidas. É o mesmo. Então, quando isso cai no sangue, vai gerar um nível de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue, 0,2. É o mesmo, obviamente que é o mesmo. E é também a mesma quantidade de álcool no ar expirado que ocorre no bafômetro, na lei seca, 0,25 miligramas por litro. Olha, então, é para mostrar que não tem bebida leve, a cerveja não é bebida leve, a mulher grávida não tem que tomar cerveja preta ou qualquer outra cerveja, nem artesanal. E isso aí é fácil de demonstrar. O absurdo é que, sabendo disso, com esses números todos na nossa cara, a cerveja no Brasil é liberada como se fosse refrigerante. E você chega em qualquer mesa de bar. Tá? Não estou, mais uma vez eu repito e sublinho, não estou demonizando bebida alcoólica, não estou demonizando a cerveja. Mas como médico, sem nenhum compromisso com qualquer outra coisa que não a saúde, o bem-estar do paciente, do meu paciente e das pessoas, eu tenho simplesmente que falar se uma coisa é boa, se uma coisa é ruim para a saúde. E para a saúde aí está uma tabela que não deixa ninguém ficar isento e quieto. Agora, por que isso saiu lá em Brasília em 96? Isso aí é uma história que talvez merecesse até uma CPI. Por que deixaram a cerveja sair como bebida não alcoólica? Escapar da proibição de propaganda se ela tem a mesma quantidade de álcool puro, embora tenha um teor de 5%. Bem, isso fica para outra hora, para outro momento, depois não é mais nosso assunto. Agora, só queria mostrar isso, porque em se tratando de síndrome alcoólica fetal, eu acho que nós temos que ter consciência do que cerca esse problema. Não basta saber só. E isso é a educação hoje, não? A educação é sistêmica. Ela tem que trazer outras informações, a gente tem que se empoderar disso. Para mim, com isso aí, eu explico para uma mulher por que não pode beber, porque a quantidade de álcool puro da cerveja é a mesma do vinho, da cachaça, do uísque, da vodka. Mostra o próximo. Bom, esse quadro aqui é um quadro também ilustrativo, né? Aqui embaixo vocês estão vendo a molécula do etanol. O etanol é uma molécula de 2 carbonos, né? 5 hidrogênio, né? E um de hidroxila, átomo de hidroxila. Quer dizer, essa molécula é uma molécula volátil, muito simples, forma o álcool, né? Tem álcool com 4, 5, 6 carbonos. Existe álcool com mais carbono. Existe álcool com 1 carbono. Se eu tivesse ali um CH3-hidroxila, seria um metanol. O metanol é um álcool altamente tóxico. É um álcool altamente... Beber um etanol ou da morte, ou da coma, ou da cegueira. Isso já aconteceu. Então, o álcool etílico é um álcool conhecido, já vem desde a antiguidade. Não, obviamente, está na natureza. Qualquer planta, qualquer vegetal e até coisas orgânicas, se deteriorar, se apodrecer, vira o etanol. Então, o etanol é um produto da degradação orgânica, tá? O amadurecimento, o apodrecimento de alguma substância. Então, o álcool é o etanol. E o etanol, como ele está também faz parte do componente de plantas, e aí ela entra em legumes, né? Por isso que tira álcool da cana-de-açúcar, álcool da maçã, álcool do arroz, o saquê, o álcool da uva, o vinho, álcool da cevada, a cerveja, quer dizer, todos os elementos naturais, né, de produtos naturais, os vegetais geram álcool. Então, com isso, faz parte da nossa dieta metabolizar o álcool. A nossa dieta é feita de tal forma, e a nossa digestibilidade é feita de tal forma, que o nosso organismo produz uma enzima para combater o álcool. A enzima álcool hidrogenase é uma enzima que todos nós nascemos com ela. Os povos asiáticos amarelos têm uma quantidade menor, mas tem. Então, faz parte.
O etanol não é uma substância estranha, só que entrando puro em quantidades maiores, ele vai provocar, então, efeitos deletérios. E esse quadro é para mostrar, para vocês verem, que o álcool ele entra no organismo e vai ser metabolizado. Lá ele se transforma em acetaldeído, acetato, e vai se metabolizar no fígado. O que quer dizer também é que o álcool, numa quantidade razoável, não abusivo, ele é metabolizado. O álcool não é um veneno numa dose pequena, é um veneno na dose excessiva. E todo mundo conhece esse veneno na dose excessiva. Então, também lembrar do que está escrito na Bíblia, né? Todo excesso é pecado. O excesso de álcool é um pecado fatal. Então, não adianta a gente dizer. Por isso que é importante essa noção, essa informação, para as pessoas saberem que o álcool numa dose normal, tomando uma taça de vinho no jantar, como até os médicos recomendam, né? O senhor está com um problema assim de ansiedade, eu tomo uma taça de vinho à noite, e vai bem, porque o organismo aceita nessa quantidade, porque ele metaboliza. Isso não é tóxico. O que é tóxico é o excesso. Aliás, o excesso não só de álcool, o excesso de qualquer coisa é tóxica, né? Excesso de açúcar, excesso de sal, aí vocês podem ver aí diversos exemplos. Mas essa foto é para mostrar exatamente esse metabolismo do álcool, que é importante que a gente saiba, né? Agora, é fundamental a gente parar e refletir. Se isso acontece quando temos uma mulher grávida, como vocês estão vendo aí, a mulher grávida toma sua bebida alcoólica, o seu organismo, o seu fígado já maduro, né? O seu organismo como um todo maduro, metaboliza o álcool. Seu cérebro metaboliza o álcool. Quer dizer, o álcool não dá problema numa dose usuária, numa dose comum. Tá? Mas esse álcool que corre no sangue da mulher, ele corre por todo o sangue e chega na corrente sanguínea da pelve. Entra, atravessa a placenta, porque o álcool, por ser uma molécula assim tão pequenininha e banal, não tem barreira. O álcool não tem barreira. Outras drogas, até para passar na placenta, às vezes tem que pedir licença, porque tem barreira. Mas o álcool não tem. O álcool atravessa. O álcool entra na célula direto. O álcool só não entra na célula mais fácil do que a água. Até a glicose, para entrar numa célula, tem que ter a insulina do lado para abrir a porta, senão não entra. Então, vocês estão vendo que o álcool, que a mãe bebe, atravessa a corrente sanguínea da mãe, se espalha, chega na mulher grávida, atravessa a placenta direto e entra no cordão umbilical. Vocês sabem também que um feto, ele não bebe, porque ele tem boca, mas está fechada a boca dentro do útero, óbvio. E tem nariz, pulmão e não respira, porque está dentro do útero. Quer dizer, tudo que o feto precisa de alimento, de proteína, de sais, de necessidades biológicas, tudo que o feto precisa para sobreviver, se alimentar e ter energia, vai pelo cordão umbilical. Então, esse álcool vai pelo cordão umbilical, como vocês sabem. Então, essa é a questão que a gente está vendo. Tá? Então, eu estou vendo aqui que houve um problema no slide. Renata? Tá. Só deixar nesse último slide esse slide aí. Então, é só, já terminando, né? Já quase terminando, o que eu quero ver é essa questão, então. A diferença, então, é que uma mulher toma uma cerveja, um uísque, uma caipirinha, para ela não vai acontecer nada, do ponto de vista de doença, mas para um feto que pesa meio quilo, pesa 1 quilo e algumas gramas, dependendo da idade gestacional, o álcool, que não faz mal nenhum à mãe, pode chegar dentro do feto e fazer um estrago, porque todos os órgãos estão em desenvolvimento. E é uma questão complexa aí, porque todos os órgãos estão em desenvolvimento, mas não estão em desenvolvimento no seu pico ao mesmo tempo. Então, tem o rim que amadurece primeiro,
o pulmão depois, o fígado antes, o coração. Quer dizer, tem determinados momentos nesse planejamento, né, inteligente do desenvolvimento de um corpo, até chegar aos 9 meses, e que ele tem vários fatores interagindo. Então, a gente não sabe como vai acontecer se o álcool chega no segundo trimestre ou chega no terceiro trimestre. O álcool chega e a gente vai saber, porque ele vai atuar como substância depressora, tóxica, né, oxidativa, e aí nós vamos ver, então, as alterações orgânicas. E as alterações orgânicas, como eu falei, são gerais, pode ser no coração, no pulmão, no rim, mas pode ser no cérebro. Portanto, e o cuidado que nós temos que ter, e que nós temos que também explicar, é que de zero, desde que o feto se forma, as primeiras semanas forma o feto, e até ele nascer com 38 semanas, às vezes 39, ele está suscetível à ação do álcool como substância tóxico-metabólica, porque é uma criança de baixo peso, né? E quando está no útero da mãe, então nem se fala. Uma criança dentro do útero, ela está tomando álcool na veia. É como se fosse uma injeção na veia de álcool. Qualquer um de nós, se tomar alguns ml de álcool na veia, vai sentir um problema, vai sofrer, porque é na veia. A veia não é lugar de entrar nada, nem álcool, nem comida, nem nada. Entra assim remédio para dar, mas não é para entrar. Então, o álcool na veia é o que o feto experimenta sempre que a mãe consome bebida alcoólica durante a gravidez. Então, isso foi, assim, um passeio pela área da alcoologia e, sobretudo, no Brasil, para discutir esse cenário. A gente podia avançar mais nisso, mas isso é importante, porque nós estamos falando de uma doença que o álcool é o fator principal. Se não tiver álcool, não existe SAF. Se a mulher não consumiu bebida alcoólica, ela pode ter tudo, menos SAF. A criança não tem SAF. O que não levanta para a gente uma questão que a gente já viu. Nós fizemos uma pesquisa no Hospital Maternidade Escola da universidade, e a pesquisa foi frequentar o pré-natal, e quando as mulheres grávidas chegavam para a primeira consulta, nós apresentávamos um questionário para perguntar: a senhora fez uso de álcool, bebida alcoólica, alguma semelhante na gravidez? Ela tinha que responder sim, não, dizendo quanto fez, se não fez. Bom, em que pese algumas, por constrangimento, não respondessem, mas 22% responderam. Então, 22% nessa pesquisa feita, tem talvez uns 10 anos, ou um pouco mais, uma aluna minha de mestrado fez essa pesquisa, então no Rio deu 22%. Qual não é a surpresa? Não é nem tanto surpresa, mas os dados americanos também falam em torno de 20 e poucos por cento, ou até menos. Canadá, França, e que lá deve ser considerado, né, que tem política sobre a questão da SAF. Mas, de qualquer maneira, os números são muito parecidos. Em torno de 20% a 25% relatam que fizeram uso de bebida alcoólica. E, possivelmente, entre todos vocês aí, em qualquer grupo, né, não só na cidade do litoral, na cidade do interior, em qualquer grupo deve conhecer mulheres que beberam na gravidez. Pelo menos, que bebeu alguma coisa na gravidez e teve o risco de SAF. E talvez, muito provavelmente, devem conhecer crianças com SAF parecido com o rosto daquela que eu mostrei. Óbvio que não identificaram, porque nem mesmo a medicina dá o diagnóstico. Nem mesmo a medicina consegue dar o diagnóstico. Consegue dar o diagnóstico, quer dizer, não suspeita diagnóstico, ou às vezes suspeita diagnóstico, às vezes dá, mas a grande maioria não. Foi essa experiência que nós tivemos na pandemia. Na pandemia, nós fizemos um diagnóstico de SAF de muitas crianças que já iam para o médico, fizeram exames,
não chegaram ao diagnóstico de SAF. Às vezes dava outro diagnóstico, atraso, paralisia cerebral, mas não dava um diagnóstico relacionado ao consumo de álcool na gravidez. E, então, a SAF é uma doença mesmo congênita, degenerativa, não tem cura, e só que parou quando nasce, o álcool não entra mais no organismo da criança pelo cordão umbilical. Pode entrar depois pela boca, porque aí a criança pode beber. Como tem relatos em Portugal, em que mulheres às vezes botavam vinho na mamadeira para dar para as crianças acalmarem e dormirem. Então, isso não é, até porque, em pequena quantidade, porque a criança está consumindo álcool pela boca. Não vai um recém-nascido consumir álcool na veia. Certo? Só dentro do útero que acontece isso, na SAF. Então, não existe SAF depois que nasce. Mas existe casos da mamadeira misturada com vinho, para acalmar. Isso é história, né? Isso é relato cultural, isso não é nada de espantoso. Né? Mas o que nós estamos vendo aqui, então, é que essas informações, e esse boom de informações anexadas, quer dizer, sobre o cenário de bebida alcoólica no Brasil, e essas discussões mais, não é científica, meramente científica, é de interesse saber como é que o álcool entra no organismo, essas informações é a nossa obrigação. Por isso, estou aqui, né, fazendo essa palestra para poder discutir isso, para poder passar essas informações, e para nós, com Márcia, Janaína, Renato, e toda a equipe que está se formando, desenvolvemos esse projeto em Serrana, com essa minha oportunidade, essa honrosa oportunidade que eu estou tendo, que está me fazendo animado para poder marchar, para poder avançar com esse projeto na cidade de Serrana. Tá? O próximo slide, se tem. Os dados aí é uma questão de saúde pública, né, que eu digo sempre, a síndrome colorectal é uma questão de saúde pública. Não é só obstetrícia, não é só pediátrica, não é só neurológica, não é só psiquiátrica, e não é só educacional, e nem é só uma questão jurídica. É tudo isso. Mas esses dados nós vamos ver amanhã na próxima aula, né? Quando, então, a gente voltar a trabalhar, voltar a discutir sobre agora os aspectos epidemiológicos, que é muita coisa, e os aspectos clínicos, para a gente avançar e mergulhar mais ainda na SAF, e que com certeza vocês vão estar vendo coisas que não viram, e às vezes até espantosas, mas tudo relativamente coerente, tudo relativamente com bom senso, com interesse, com vontade de fazer, tudo factível, tudo para poder chegar e atingir aquela nossa meta. Né? Como eu falei, nós podemos botar uma meta, não sei se a gente atinge a meta, mas pensar em que dentro de 5 anos, 10 anos, se for esse trabalho desenvolvido, como a gente está fazendo, nós podemos pensar, sim, que Serrana não terá, ou será raro, um caso de SAF, síndrome colorectal. Se nenhuma mulher grávida em Serrana beber, consumir bebida alcoólica durante a gravidez, o resultado é óbvio. Sem álcool, não há SAF. Sem álcool, não existe SAF. Quer dizer, sem a mulher ingerir bebida alcoólica, SAF zero. Então, essa nossos objetivos, que a gente vai vendo com o tempo. Né? Amanhã a gente vai retomar, né, o nosso tema, conversando e aprofundando mais, né, para chegar também a discutir os outros ambientes em que a SAF pode acontecer, e que não é só um problema médico, é um problema de educação, né, como tem aí as gotas de inclusão, tão bem organizada para fazer a inclusão social, e também um problema jurídico. Então, sem dúvida, temos muito que conversar ainda, né? E o assunto não se esgota. Assim eu termino e agradeço
com a paciência, desculpe esse deslize, porque realmente foge muito da minha competência do século XX, essa tecnologia do século XXI. Mas eu tenho aqui a satisfação de ter do meu lado colegas, né? Além do Pedro, o Vladimir, que me ajuda aqui a poder resolver. E aí vocês também que ajudam. Ó. Aí a Renata, Janaína e Márcia. Ó. Então, a atenção de vocês foi muito importante. Eu agradeço enormemente o fato de estar aí, porque vocês vão se envolver também com isso. Isso é um assunto e uma guerra de todos, é uma batalha de todos, um desafio de todos. E, nesse caso, especialmente nosso, de Serrana. Um abraço em todos. Obrigado. A gente que agradece, doutor. Realmente foi fantástica. O pessoal está aí comentando no chat, que está todo mundo agradecendo, falando que foi muito bom, que está ansiedade para amanhã, e é isso mesmo. E em nome da equipe Gotas de Inclusão, eu peço desculpas aí pelos imprevistos de primeiro dia, né? Imprevistos técnicos e tal. A gente já está providenciando para amanhã a gente sanar essas dificuldades que surgiram hoje. Sempre a gente tem que encarar tudo como desafio, né? Tecnologia. São desafios, E aí amanhã a gente já vai ter uma solução para esses problemas que aconteceram hoje, que algumas pessoas não conseguiram entrar, né? Mas amanhã já vai estar tudo solucionado. Essa aula de hoje foi gravada, eu vou disponibilizar para todo mundo lá no grupo do curso, tá bom? Aí vai ficar disponível lá, eu mando para vocês assim que possível aqui, e espero todos vocês amanhã, e vamos todos juntos aí para atingir essa meta aí, né? Então, até amanhã, muito obrigada a todos, excelente noite para todo mundo, beijão para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, então. Pessoal, até amanhã. Obrigada, tchau. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Pode fechar aí.